Imagine a seguinte situação, você começa a observar seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó e começa a notar que ele anda meio esquecido, não consegue mais fazer as coisas que ele fazia antigamente. Tem lapsos ali de memória, a coisa você sente que algo não está funcionando bem. E nesse primeiro momento, daqui a pouco, você, de repente, conversando com a sua família, se desespera. Pensa assim, meu Deus, é uma doença degenerativa, é um Alzheimer ou alguma coisa do tipo. E esse sentimento de desespero toma conta de você. E se eu te dissesse que há uma chance real de essa sua primeira impressão estar errada? De que o cérebro do seu pai, da sua mãe, do seu avô ou da sua avó, ele não está, digamos, morrendo. Mas ele está, como é que eu posso dizer, apenas em greve. Existe um fenômeno na neurociência e na neurologia chamado de pseudodemência depressiva. É quando uma tristeza profunda, ela, vamos dizer assim, ela desliga o cérebro, ela começa a desligar o cérebro. Então ela imita realmente uma doença degenerativa mais grave, como por exemplo o tão temido, Alzheimer. A diferença de uma para outra é que uma é degenerativa, progressiva e não tem cura, e a outra sim, ela é reversível e tem tratamento. Seja bem-vindo de volta ao canal Neurivida. Meu nome é Carlos Troiac, sou neurocientista e psicanalista clínico. Hoje é o segundo episódio da nossa série Saúde Mental na Terceira Idade e vamos desfazer algumas confusões de diagnóstico que ocorrem muito comumente na geriatria moderna. Eu vou te ensinar a observar e a diferenciar o que é uma velhice saudável, o que é senilidade e o que é depressão. Mas antes eu quero te lembrar uma coisa, nada, absolutamente nada, substitui o diagnóstico realizado por um profissional habilitado, a realização de exames, ok? Aqui a gente vai trocar uma ideia para de repente te acalmar, para de repente você poder observar e até procurar a ajuda de um profissional habilitado para poder, então, acompanhar seu pai, sua mãe, seu avô e sua avó, tá? Vamos lá. Vamos primeiro começar, vamos dizer, limpando o terreno, Vamos lá. O que é velhice? Existe uma diferença clara entre senescência, que nada mais é que o envelhecimento normal e saudável, que todos nós, se vivermos até lá, chegaremos naturalmente. E senilidade, isso sim, já um envelhecimento com algum problema, enfim, é o que a gente vai conversar agora. Na senescência, que é o envelhecimento normal, natural, saudável, vamos dizer que, vamos comparar aqui com um computador, tá? É como se o computador, ele estivesse funcionando, ele está na realidade funcionando, só que ele está um pouco mais lento, ele abre ali os arquivos são abertos, funciona, você consegue acessar todas as informações do computador, só que ele está com um processamento mais lento, porque ele é um computador antigo, como se fosse um computador ou até mesmo um carro antigo, que muitas das vezes ali ele demora a pegar, vai aquecendo direitinho, mas ele pega, ele funciona, ele anda, ele está funcionando bem. Isso é a senescência. É normal nessa fase de senescência um idoso, por exemplo, esquecer onde ele deixou determinados objetos, muitas das vezes tem uma dificuldade, às vezes, mesmo que ele vá dirigindo até um shopping, ele tem às vezes dificuldade de lembrar onde deixou o carro. Até a gente mesmo, às vezes acontece isso, no aeroporto, no shopping, enfim, no supermercado. Mas ele, com o tempo, ele lembra. Ele vai lembrar, ele vai parar, vai pensar e um processamento mais lento, mas ele vai lembrar onde ele deixou, enfim, o carro ali, nesse meu exemplo, Ele vai recuperar essa informação. O idoso, nesse caso, ele vai continuar aprendendo ali, vai continuar adquirindo novos conhecimentos, novas habilidades, porém, num ritmo mais lento. Já na senilidade, aí a gente já tem um problema. Nesse meu exemplo, não seria onde o idoso não esqueceria apenas onde ele esqueceu a chave, ele esqueceria para que serve a chave. Ou o carro, não saberia mais onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui. É uma coisa mais grave, entendeu? Ele não consegue mais aprender, mesmo nem em ritmo mais lento, ele não consegue adquirir novas habilidades, novos conhecimentos, enfim, ele não consegue aprender mais. O problema é que existe mais um quadro, um terceiro cenário. A gente vai conversar sobre ele agora, que seria a depressão. A depressão, ela camufla os sinais. Ela faz a senescência, que seria ali, volta a repetir o envelhecimento natural, parecer a senilidade. Faz algo que não anda bem, mas que é possível ser tratado, revertido, com algo mais grave, muito mais grave. É aí que a confusão se instala.
Vamos lá, para a gente entender melhor, eu vou citar um outro exemplo. Eu gosto sempre de falar citando exemplos, assim, para a gente poder visualizar e entender de uma forma mais fácil. Vamos diferenciar, então, a depressão de uma doença degenerativa, como, por exemplo, o Alzheimer, né? No caso de uma doença degenerativa, vamos dizer, no caso do Alzheimer, vamos imaginar ali uma biblioteca, tá? Cheia de livros, lotado de livros, de toda sorte, com todos os temas, títulos, etc. Nesse caso do Alzheimer, a biblioteca começa a pegar fogo. Aqueles livros vão sendo destruídos, queimados, consumidos pelo fogo. Imagina o bibliotecário tentando buscar os livros, buscar as informações contidas naqueles livros, naqueles arquivos ali, e esses arquivos eles não existem mais, eles foram consumidos pelo fogo. No caso do idoso, o que acontece? O idoso, então, com Alzheimer, ele não tem mais essa memória. Ele busca esse conhecimento e esse conhecimento não está mais armazenado na mente dele. E muitas das vezes, esse idoso, para suprir essas lacunas, ele começa a inventar histórias, começa a falar coisas sem sentido. Nesse caso, a gente tem uma perda degenerativa da memória causada, pelo meu exemplo aqui, pelo Alzheimer. Já no caso da depressão, citando esse mesmo exemplo do bibliotecário, o bibliotecário ele não estaria, a biblioteca não estaria pegando fogo, mas sim, imagina que o bibliotecário ele está em greve. Ele está ali, os livros estão todos lá, intactos, direitinho na prateleira, mas você chega ali, quer um determinado livro sobre alguma coisa, pede ao bibliotecário e o bibliotecário vira e fala para você, não vou pegar, não me interessa, não sei onde está. É assim que funciona o cérebro de um idoso deprimido. Ele sabe onde estão as informações. As informações, o que eu quero dizer? As informações estão lá. Porém, ele está deprimido. Ele está sem vontade. Ele te responde assim com frases, não sei, não lembro, não quero. Ele está sem vontade. Vamos dizer, o motor de arranque ali não dispara, não funciona. Um teste que você pode fazer, um teste prático que você pode fazer, é chegar para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, sua avó, enfim, o idoso, né, seu idoso que você ama, chegar para ele e quando ele falar que ele não sabe, ele não lembra, você dá uma insistida, sem ser grosso, obviamente, né, dá uma insistida ali, e se daqui a pouco você vê que ele se esforça mais um pouquinho e lembra daquela informação, já pode ser um sinal de que realmente é uma depressão, que ele está ali, o sistema neural dele está deprimido, não é. Provavelmente, claro, que vai ter que fazer um diagnóstico, né, mais aprofundado, exames, etc. Volto a dizer, com um médico, com um profissional da área de saúde mental mais aprofundado, mas há uma chance de ele estar apenas, né, entre aspas, deprimido. Nesse caso, faltaria para ele ter essa vontade de buscar essa informação, faltaria noradrenalina, dopamina, que são hormônios que vão ajudar ele a, digamos, a agir, a despertar, a buscar nesse nosso exemplo, aquela informação que você deseja que ele te fale. Carlos, quer dizer então que se ele for tratado, se o meu idoso, a minha idosa for devidamente tratado, tratar a depressão, essa memória, esses lapsos podem voltar, se for diagnosticado que ele está com depressão e tratar, ele volta ao normal? Sim, exatamente, ele volta ao normal. Já foi provado cientificamente que a depressão, a literatura médica já apontou isso, já há algum tempo, que quando ocorre a depressão, são liberadas substâncias que, como é que eu vou te dizer, inflamam ali algumas partes do teu cérebro, atrapalhando ali o hipocampo, vamos dizer, que é a parte onde fica exatamente a memória, de funcionar adequadamente. O idoso, ele fica ali lento, vamos dizer, meio aéreo. E quando você realiza o diagnóstico correto, faz o tratamento ali, seja medicamentoso, seja com a terapia, mudanças ali do estilo de vida, tudo isso conjugado, então, é melhor ainda. É como nesse nosso exemplo, se o cérebro, ele começa, então, vamos dizer, a desfazer esse processo inflamatório, e é como, né, voltando aí ao exemplo, que o nosso bibliotecário, ele acordou, voltou a trabalhar e encerrou a greve. A literatura médica já apontou vários exemplos ali práticos da prática ali, né, de idosos que estavam realmente deprimidos e viviam ali prostrados, muitas das vezes chegavam até o ponto de daqui a pouco não querer levantar da cama, pensar em usar fralda e tal, e fazendo o tratamento adequado, tratando essa depressão de forma adequada, com um profissional habilitado, eles voltaram a ter uma vida normal, de jogar baralho, de conversar, de debater política, voltar a ter uma vida totalmente normal. O que você, como familiar, deve ter atenção e não simplificar, pensar assim, isso é da idade, né? Você fez ali um ou outro exame, viu que de repente não apareceu, isso é da idade, deixar pra lá. Não deixa pra lá, busque a causa, resgate o seu idoso.
Um exame ali de neuroimagem, ele é de extrema importância? É de extrema importância. Agora, você olhar no olho do seu idoso e ver se há brilho no olhar dele, como tinha antigamente, se esse olhar desse idoso, dessa idosa, perdeu o brilho, perdeu a animação, já busque ajuda. Ajude, resgate esse seu idoso, resgate essa sua idosa. Eu quero te dizer uma coisa, não enterre quem está vivo. Às vezes, a mente do seu pai, da sua mãe, do seu avô e da sua avó, ela está ali, vamos dizer, adormecida, apagada pela tristeza. Seja você, então, a pessoa que acende essa luz, que traz de volta esse ânimo. Leve seu idoso ou sua idosa num especialista, fique atento a esses sinais que a gente conversou aqui e pergunte ali para o especialista, doutor, doutora, seria o caso de pseudodemência depressiva? Se esforce para salvar a mente de quem cuidou de você. Agora que entendemos alguns aspectos ali da mente, algumas diferenciações importantes relativas à mente do idoso aqui nesse vídeo 2 da nossa série, e vimos também no vídeo 1 como a solidão impacta diretamente na saúde do nosso idoso, vamos agora, falta mais uma peça desse nosso quebra-cabeça que veremos no terceiro vídeo da nossa série. No último episódio da nossa série, vamos falar então sobre algo que dá medo, mas que é necessário conversarmos sobre isso, que seria o sentimento de finitude, do fim da vida. Vamos falar tanto sobre como o idoso pode, de certa forma, ter um conforto, se preparar para esse momento, como também os familiares podem então encarar e o que pode ser feito ali para amenizar esse sentimento de desespero, vamos dizer assim, que ocorre quando imaginamos o fim a finitude ali, o fim, a chegada ao fim de um ente querido que tanto amamos. E se você quer receber então esse terceiro episódio diretamente aí, ser notificado assim que ele for lançado, se inscreve no canal Neurivida. Se esse vídeo for interessante para você, deixa o seu like no vídeo, porque isso ajuda aí o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e levar, então, esse conteúdo para mais pessoas, poder ajudar outras pessoas. E fala para mim se você tem algum idoso que está, de repente, deprimido, como você está lidando com isso, se você buscou ajuda, eu vou gostar muito de conhecer a tua história, de conhecer você. Eu sou o Carlos Troiac e até o nosso próximo vídeo no canal Neurivida.